Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no seu coração, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, também a sua família. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, a história do cego Bartimeu, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao verso 52. Quero ler apenas o verso 52 para a nossa reflexão, que diz assim: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Um encontro com Cristo. Bartimeu vivia uma história de sofrimento, uma história de tristeza, de desesperança. Ele era cego, mendigava à beira do caminho. Bartimeu estava à margem da vida, de uma vida de paz, e não sabia o que é ter esperança, o que é ter paz no coração. Mas um encontro com Jesus mudou totalmente a história desse homem. Em certo ponto, nós também nos identificamos com Bartimeu. Éramos cegos, não fisicamente, mas cegos espiritualmente, e vivíamos à beira da estrada da verdadeira paz, da verdadeira alegria e da esperança. E assim como ele encontrou com Jesus, nós também encontramos com Jesus e fomos curados também da nossa cegueira espiritual. A nossa história foi mudada porque Jesus pode mudar a história. E hoje nós podemos cantar o hino 398 do nosso cantor cristão, que diz assim: Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu quero pensar em 3 fatos que marcaram esse encontro de Bartimeu com Jesus. Primeiro fato, a salvação de Bartimeu. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Bartimeu creu em Jesus não por causa da clareza da sua visão, mas creu como uma resposta do que ele ouviu. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, e quando ele ficou sabendo que Jesus passava, quando ele percebeu que Jesus estava naquele local, então ele clamou por Jesus. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Bartimeu buscava a cura para os seus olhos, mas primeiro encontrou a cura para a sua alma. Primeiro ele foi salvo, ele recuperou a sua visão espiritual, a salvação da sua alma. Os olhos do seu entendimento foram abertos ao ouvir de Jesus. E quando Jesus aproxima, ele não perde a oportunidade de buscar, a oportunidade de encontrar com Jesus. E vai, a tua fé te salvou. Ele foi salvo por meio da fé em Cristo. E assim diz a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Bartimeu creu em Jesus e foi salvo. O segundo fato que marcou o encontro de Bartimeu com Jesus é a cura física de Bartimeu. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a visão. Este foi o segundo milagre na vida de Bartimeu. Ele saiu de uma completa cegueira para uma visão maravilhosa. Agora ele pôde ver, e quem ele viu? Jesus, o Filho de Deus. Depois que Jesus faz a obra espiritual, ele começa a trabalhar também nas feridas, nos males do nosso viver. Ele começa então a trabalhar nas nossas vidas. E eu não sei qual o mal que te aflige nesse momento, mas sei que se você entregar sua vida para Jesus e confiar em Jesus, ele salvará a sua alma e ele te dará força, ele cuidará de você para que você possa enfrentar os males, enfrentar os problemas que porventura você esteja enfrentando, que esteja na sua caminhada, na sua vida.
Ele te dará força, Ele estará com você, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele salvará a sua alma e cuidará de você em todos os momentos. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Terceiro fato que marcou a vida, marcou o encontro de Bartimeu com Jesus. Bartimeu se tornou um servo, se tornou um seguidor de Jesus. Diz o texto que ele recuperou a visão e logo seguiu Jesus pelo caminho. Gratidão pelos milagres recebidos. Ele não encontrou apenas a bênção, mas sobretudo ele encontrou o dono, o Senhor da bênção. Ele encontrou Jesus, o nosso Salvador. E sabe para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém, onde Jesus fora preso, sentenciado, condenado e pregado na cruz. Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho, o caminho da cruz. E isso que quero afirmar a você: Jesus pode mudar a sua história, mudar a sua vida e fazer de você um servo, um seguidor de Jesus, para que você possa segui-lo dia após dia. É exatamente isso que Jesus quer fazer na sua vida. Jesus quer fazer isso hoje em você, em todos nós. Primeiro, Ele quer salvar. Foi esta a razão da sua morte vicária na cruz. A Bíblia diz em João 3,16, texto por demais conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora preste bastante atenção, porque muitas vezes nós lemos esse texto como lemos qualquer outro livro e não prestamos atenção na profundidade, na riqueza desse texto. E eu quero chamar a sua atenção para algo nesse versículo tão conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então preste bastante atenção no que diz a palavra do Senhor. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crer em Jesus. O evangelista João, no capítulo 1, no versículo 12, ele afirma que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Ou seja, crer em Jesus é receber Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. É receber e entregar a Ele as nossas vidas, o nosso coração, entregar a Ele a direção da nossa vida. Então nós precisamos entender que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então precisamos saber que é aquele que crê, não é aqueles que querem ou aqueles que se acham bons, mas aqueles que creem em Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, como único caminho, como Jesus afirmou em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo aquele que crê, Jesus quer salvar hoje. A multidão queria calar Bartimeu. Ele estava gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão queria calá-lo. Talvez a multidão também quer calar você. Talvez a multidão também quer desviar o seu foco, quer desviar a sua atenção para outras coisas. Quer fazer você olhar para outras coisas, você olhar para o homem, fazer você olhar para as falhas do homem, fazer você olhar para a igreja ou para a denominação em si. Mas eu quero convidar você a olhar para Jesus, a não permitir que essas vozes ao seu redor, que essas vozes estranhas desviem o seu objetivo, desviem você de olhar para Jesus. Ele convida você para olhar para Ele, porque Ele quer salvar. Ele quer ter um encontro maravilhoso com você.
A multidão queria fazer aquele homem calar, mas ele não permitiu. E ele continua chamando, clamando, até Jesus ouvir. E se você continuar olhando para Jesus, clamando por Jesus, ele mudará também a sua história. Segundo, Jesus quer curar, assim como ele curou aquele homem. Não apenas fisicamente, mas principalmente a cura espiritual. É interessante dizer que primeiro Jesus quer curar o homem espiritualmente. Primeiro Jesus quer salvar o homem para depois resolver, ou para depois capacitá-lo, para depois ajudá-lo nos seus problemas que porventura ele esteja enfrentando. Ele quer salvar, ou seja, Jesus quer salvar o homem, depois ele irá com certeza trabalhar nos seus males físicos. Tem muitas pessoas procurando Jesus somente pela cura física. O Senhor Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Não tenha dúvida que Jesus tem o poder de curá-lo. Jesus tem o poder, nada foge do seu poder. Ele tem todo o poder no céu e na terra, mas primeiro ele quer curar a sua alma. Então experimente um encontro com Jesus, e se você pedir com fé, Jesus tem o poder para curar você também. Jesus tem o poder para te ajudar, e você precisa crer, você precisa confiar. E em último, Jesus te convida a segui-lo. Jesus te convida a segui-lo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. No versículo 49 do texto de Marcos 10, disseram a Bartimeu: tem bom ânimo, o mestre te chama. E hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo neste momento, eu te digo, tem bom ânimo, Jesus te chama. Jesus te chama com o mesmo amor, Jesus te chama com a mesma voz de ternura, Jesus te chama com a mesma autoridade, Jesus te chama com o mesmo poder, e Ele quer que você siga Ele pelo caminho. Ele te chama para salvá-lo, Ele te chama para curá-lo, Ele te chama para ser um seguidor de Jesus. Venha, aceite o convite de Jesus, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Jesus mudará a sua história. Que Deus te abençoe.